Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Nossa programação hoje está intensa, né? Aqui que mal saiu, eu já entrei. Estamos com uma programação intensa hoje. Deixa eu ver se eu consigo. Colocar, fixar o comentário aqui. Vamos lá. Opa. Acho que eu vou conseguir, pessoal, fixar os comentários aqui. Opa. Pronto. Peraí, agora eu tenho que segurar. Ih, não tô conseguindo segurar. Não tô conseguindo. Só um minutinho. Fixar. Consegui. Pronto. Boa noite. Aprendendo sempre, ó. Consegui fixar o título da live. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós vamos ter aqui meia horinha, rapidinho, para a gente conversar um pouquinho sobre os traumas da infância e seus reflexos no presente. Né? Quantos de nós não tem comportamentos hoje e que a gente, racionalmente, a gente pensa, mas por que eu tô tendo um comportamento desse? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para os que já chegaram, enquanto a gente espera um tempinho as pessoas chegarem um pouquinho, o ITK Conecta é esse programa que a gente pensou em oferecer para vocês. Então a gente vem aqui 2 vezes por semana, ou eu, ou o Rafael, ou o Bruno, ou algum outro terapeuta do nosso time, ou um convidado, trazer algum tema, alguma reflexão ou alguma proposta que possa agregar, que possa trazer um conteúdo para a nossa vida, que possa nos fazer crescer, que possa, enfim, que agregue e nos fortaleça, nos impulsione, nos ajude a seguir o fluxo da vida com mais consciência, com mais sabedoria, com mais presença. Essa é a nossa proposta e a gente tem buscado dia a dia, estudado o que vocês querem mais ouvir, o que era. Então, é isso, a gente espera que vocês estejam gostando. Tem também os quadros, né? Esse da Kiki, da astrologia, tem o da Cristine sobre autoconhecimento. Essa semana começa o da Janaína sobre conexão entre crianças e adolescentes. Vamos lá. Bom, como o nosso tempo é curto, eu vou começar, né? Os traumas da infância. Eu gosto muito de falar através de histórias, de metáforas ou de casos, né? Porque eu acho mais didático, eu acho que fica mais fácil, eu não corro o risco de usar uma linguagem que talvez é uma linguagem mais técnica e vocês não vão entender, ou deixar a desejar a minha explicação. Então, eu gosto de contar histórias, porque eu acho que a história fica muito didático. Então, eu vou contar para vocês. Eu tenho muitas histórias por causa do consultório, por causa dos atendimentos individuais que a gente faz. Então, eu vou começar esse tema dessa live de hoje contando uma história que é muito conhecida, que é a história do presunto. Conta-se que um casal, recém-casado, o marido chegava para jantar e sempre quando tinha presunto no jantar, ele percebia que ele trazia uma peça inteira, linda de presunto. E quando ele ia jantar, o presunto estava sempre faltando as 2 extremidades. E um dia, eles estavam jantando e ele resolveu perguntar para a esposa, mas fulano, por que
que todas as vezes eu trago uma peça inteira de presente, de presunto, e todas as vezes, quando eu vou ver, tá faltando as extremidades. Aí ela fala, não sei por quê, aprendi assim com a minha mãe. E o marido procurou a sogra. Minha sogra, eu levo um presunto inteiro para casa. Quando a minha esposa vai assar, ela sempre corta as beiradas do presunto. E eu queria saber, ela falou que aprendeu isso com você. Por que você corta as beiradas do presunto? E ela fala, eu não sei, eu aprendi com a minha mãe. E eles tinham a sorte da avó estar viva, da esposa dele, ele foi até a avó. Falou, vó, eu perguntei para minha sogra, que ela falou que aprendeu com você, porque eu vi com a minha filha e ela falou que aprendeu com a mãe dela. Todas as vezes que ela vai assar o presunto, ela corta as beiradas do presunto. Por que você corta as beiradas do presunto para assar o presunto? Por que tem que cortar? Ela falou assim, não tem que cortar. Na minha casa eu cortava porque no meu forno não cabia uma peça inteira de presunto. Olha, bem, a mãe aprendeu assim, sem se questionar, e a filha seguiu repetindo assim, também sem se questionar. Então, quais são os comportamentos, os traumas, as dores da infância que a gente vem fazendo, vem trazendo, vivenciando e sem se questionar? Qual é o presunto que você está cortando? Gente, estão falando que negócio de sumiu a tela tá verde, é isso mesmo? Eu preciso me preocupar, porque eu não consigo ler, mas quando começa muita repetição assim, eu tento ler. Tem isso? A tela tá parada, tá verde, ou eu posso seguir? Como que é isso? Bom, eu vou seguindo por enquanto, tá bom? Se tiver esse negócio, ou a tela sumindo ou verde, vocês me avisem aqui. Mas vamos lá. Então, a avó, quando chegou na origem, falou, eu não tenho que cortar a beirada do presunto. Eu cortava porque no meu forno não cabia uma peça inteira. E aí assim a filha dela aprendeu, que passou para a filha até que surgiu. Então, o que nós temos hoje na nossa vida que vem decorrente de coisas lá da infância? Qualquer tipo de trauma. E que ditam comportamentos hoje na minha vida. E que limitam a minha vida de alguma forma. Quanto antes nós olharmos para isso, quanto antes nós reconhecermos essa dor e cuidarmos dessa criança, que é o que a gente chama de criança ferida ou criança machucada, quanto antes a nossa vida se harmoniza e se equilibra, né? Quer ver um exemplo que é muito comum? Às vezes eu caso e o meu marido tem o hábito de sair, não sei, ele vai fazer alguma coisa, ele vai sair, ele vai jogar futebol, ele vai, não sei, vai fazer alguma coisa. Ou a esposa, a mesma coisa, a minha esposa vai para academia, vai fazer aula disso, vai daquilo. E naquela hora que eu fico e o meu cônjuge sai, surge uma dor no meu coração, uma angústia, um desconforto muito grande. E aí, racionalmente, eu penso assim, mas por que eu tô com isso? Nossa, ele foi só ali na casa dos nossos amigos e eu não estava a fim de ir. Ou ele foi só jogar tênis com os amigos aqui no clube do lado e eu não estava a fim de ir. Ou minha esposa foi só fazer a academia dela, que eu conheço, eu sei que tá tudo bem, eu não tava, não é a minha hora de malhar, eu não quero. Por que eu me sinto assim, tão desconfortável? Por que eu me sinto assim, tão angustiado? Às vezes a gente começa a trabalhar, a gente trabalha muito isso em consultório, né? E a gente começa a entender este sentimento, reconhece, observa este sentimento. O que acontece algumas vezes? Quando a gente é muito pequeno, o nosso pai e a nossa mãe precisam sair para trabalhar, né? Faz parte eles saírem para trabalhar.
Eles saem para trabalhar porque eles estão nos abandonando? Eles saem para trabalhar porque eles não me amam o suficiente? Porque eu não sou o suficiente para que eles queiram ficar em casa? Ou porque o trabalho tem muito mais valor do que eu, do que a mim? Não. Na grande maioria das vezes, eles saem para trabalhar por amor a mim, por amor a essa criança. Por quê? Porque quer me dar uma vida melhor, quer me dar uma alimentação boa, quer me dar uma casa bacana para morar, querem me pagar uma boa escola para eu estudar. Então, o meu papai e a minha mamãe saem para trabalhar. Qual que é o significado que eu dou, criança? O trabalho do papai ou o trabalho da mamãe é muito mais importante do que eu. Eles preferem muito mais ir para o trabalho do que ficar comigo aqui em casa. Então eu não tenho valor. O trabalho deles é mais importante. E eu simplesmente cresço com isso. E quando eu cresço com isso, eu trago isso para os meus relacionamentos de adulto. Então, quando eu ligo para uma amiga muito querida, ou quando eu ligo para um amigo muito querido e falo assim: ah, tá passando um filme tão bom, vamos ao cinema comigo hoje? E esse meu amigo fala: não, hoje não, hoje eu já tenho um compromisso. Ou hoje não, eu tô muito cansado, tô muito cansada, eu não posso. Ou hoje eu combinei de, não sei, de ir ver minha mãe, ir ver minha irmã, qualquer coisa. O que acontece comigo? Eu volto para este mesmo lugar. Eu volto para essa mesma criança que lá atrás, quando a mamãe ou o papai saíram para trabalhar, se sentiu abandonada, se sentiu menos importante, se sentiu insignificante. E sabe, não foi nada disso que aconteceu. A minha mãe também saía para trabalhar com uma dor no coração. Ela queria, se ela pudesse, ela queria ficar com a filhinha dela, cuidar da filhinha, amamentar a filhinha, dar banho na filhinha. Se o papai pudesse não passar 5, 6 dias fora viajando, ele queria estar em casa acompanhando o crescimento do filho. Mas naquele momento era o que eles precisavam para dar uma vida boa a esse filho, por amor a esse filho. Mas não foi assim que a criança significou. E o que acontece é que o que fica não é o fato em si, mas o significado que nós damos ao fato. O fato é, eu preciso sair para trabalhar. Por amor ao meu filho, eu vou trabalhar para poder dar uma vida mais confortável para ele. Este é o fato. Eu também estou triste, porque eu gostaria de eu mesma cuidar do meu filho e não entregar a educação dele ou a criação dele para uma babá, para uma tia, para uma creche, para uma escolinha. Mas não é o que eu consigo fazer agora. Este é o fato. Qual que é o significado que a criança dá? O emprego da minha mãe é mais importante do que eu. O trabalho da minha mãe vale muito mais do que eu. Eu não tenho valor. Eu não tenho significância para eles. E eu levo isso para os meus relacionamentos futuros, para o meu jeito de me relacionar no futuro. E o que acontece, gente, é que não precisa ter grandes traumas. Tem sim grandes traumas, né? Que eu nem posso entrar com isso aqui, porque a gente não teria tempo suficiente. Mas tem dores muito, muito cruéis, que também trazem consequências no futuro. Mas não precisa ser muito cruel. É uma pequena coisa. Eu vou contar um outro caso de um cliente meu de consultório. Esse homem, quando ele esteve comigo, a gente começou num curso, numa vivência, né, que a gente fazia presencial antes
da pandemia. E após uma terapia, uma dinâmica que a gente faz lá, ele me trouxe uma história que a gente trabalhou lá e deu continuidade em consultório depois. Ele era um homem aí dos seus 50 e poucos anos e que se sentia muito inadequado, completamente inadequado, devia ter próximo a 60 anos, completamente inadequado, se sentia instável. Enfim, a queixa maior dele era: eu sou muito inadequado. Nada do que eu faço dá certo. Aonde eu ponho a minha mão dá problema. Então, nós fomos trabalhando isso e chegamos em um dia que essa criança, este homem, tinha aproximadamente 4, 5 aninhos, e os pais estavam em casa recebendo um casal de amigo muito querido. Esses pais dessa criança tinham acabado de trocar o jogo de sofá da sala deles. Todos esses detalhes eu sei por causa da dinâmica de terapia que nós fizemos por um tempo, tá? Então, os pais tinham acabado de trocar o sofá da sala deles por um sofá clarinho, algo como off-white, ou um bege clarinho, uma areia, alguma coisa assim. E estavam recebendo esse casal de amigos muito queridos. E esse menininho dos seus 4, 5 anos estava na sala com os pais. E a mãe chega com uma bandeja com café, 4 xicrinhas de café, uma bolachinha, e vai entrando na sala onde estavam o casal com o pai. Quando ela tá chegando, o menininho logo se anima e fala: mamãe, deixa eu te ajudar. Estava muito próximo à mesa onde a bandeja seria colocada, e a mãe falou: pode, meu filho, leva a bandeja para a mamãe. Só que o menininho de 4, 5 anos tropeçou e a bandeja caiu em cima do jogo de sofá, em cima do sofá que tinha acabado de ser trocado na casa naquele dia, naquele momento. Este pai que estava lá não bateu, não brigou, não chamou atenção, não gritou, não bateu, nada. Ele simplesmente olhou para o amigo, porque ficou aquela situação assim, né? Derramou todo o café no jogo de sofá novinho. Então esse pai simplesmente olhou para o amigo, que era muito amigo da família, pôs a mão na cabeça do menininho, assim, tranquilamente. Sabe quando os pais brincam com a gente? Pôs a mão assim e falou assim: fulano, o nome do amigo, você não acredita. Pensa num molequinho desastrado. Onde esse bichinho aqui põe a mão, dá bagunça. Eita! Aí punha a mão na cabeça do menino, mas leve, sorrindo pro menino. Meu filho, você entrou na fila do desastre mais de uma vez. Esse tipo de brincadeira. Parecia inofensiva, né? Mas aquela criança de 4, 5 anos, ela se sentiu tão mal, tão sem graça, ela ficou com tanta vergonha. E depois os pais, quando nós somos crianças, os nossos cuidadores, pais, mães, avós, professores, são autoridades máximas. Para nós, tudo que eles falam é verdade absoluta. Então aquele pai, quando põe a mão na cabeça do filhinho e fala: fulano, você não acredita, o que esse molequinho é de desastrado, onde esse menininho põe a mão, vira bagunça. Esse menininho, onde ele põe a mão, vira bagunça. E aí o que este menininho cresceu acreditando? Que ele, onde ele punha a mão, dava problema e virava bagunça. E o que isso gerou? Um sentimento de inadequação. Em nenhum lugar ele estava bem, ele era inadequado. Em qualquer lugar que ele fosse, ele se sentia inadequado. E ele foi revendo a vida dele. E ele percebeu quantas vezes ele fez de tudo para não ser exposto. E ele começou a se dar conta, por exemplo, na faculdade. Ele ficou fazendo a faculdade, devendo matérias, fazendo dependência de faculdade, anos. Porque ele era ele era muito inteligente, mas ele não podia pensar na possibilidade de uma formatura. Ele não queria se formar. Porque na cabeça dele, se formar significava ir lá receber o diploma. E receber o diploma significava muitas pessoas olhando e ele de beca e
passando, subindo talvez uma escadinha, chamando o nome dele e ele recebendo aquele diploma. E o que ele via? Ele tropeçando e caindo. Ele tropeçava e caía na frente daquele tanto de pessoas, porque onde ele põe a mão dá problema, vira desastre. E aí vem aquele sentimento de inadequação. Quando ele esteve comigo, ele já tinha quase 60 anos, 50 e poucos anos. Ele era casado. Mas ele me relata que foram, não lembro agora se 2 noivados desfeitos muito próximo ao casamento, muito próximo. Mulheres bacanas, pessoas que ele gostava, que ele era apaixonado. Ele não entendia o que acontecia, ele enrolava para casar. Quando a pressão era muita que ele cedia, eles marcavam o casamento e tudo era cuidado para o casamento. Mas faltando pouco tempo mesmo, coisa de um mês, 20 dias, ele desmanchava esses casamentos. Porque ele falava que ele sentia um pânico, que na cabeça dele só funcionava assim: eu vou pisar no véu da minha noiva, eu vou pisar no vestido dela, ela vai tropeçar, nós vamos cair, eu vou jogá-la no chão, a igreja toda olhando, todo mundo olhando e vai ser um desastre. E aí vinha de novo aquele sentimento de inadequação. Não foi briga, o pai não bateu, não espancou, a mãe não brigou, ninguém gritou com ele. Foi o significado que ele deu àquele fato que aconteceu naquele dia da vida dele. Como que nós trabalhamos isso? Ressignificando, dando um novo significado para aquele fato. Isso será tratado, sim, isso será tratado na mentoria da cura da criança. A gente vai fazer no final do mês, acho que é semana que vem já, né? Isso a gente cuida nesse curso. A gente olha e a gente traz à tona para que a gente possa ficar livre desse tipo de dor. Porque vocês percebem como é uma coisa que parecia tão insignificante, e gerou tanta dor e sofrimento. Precisa ressignificar, precisa acolher aquela criança. Quantos de nós não nos sentimos assim também por questões de escola? Na minha época, eu sou antiga, tinha um negócio que chamava tomar tabuada. Aquilo para mim era um pânico, tomar tabuada. Eu sabia tabuada até de 7, 8 e 9 eu não sabia. Quando eu era sorteada para a professora tomar tabuada em voz alta, na sala, na frente de todo mundo, e eu não sabia, era uma vergonha tão grande, era um desconforto tão grande. E sabe o que isso me gerou? Depois, no meu trabalho, eu não tinha coragem de falar em público. Trabalho há 30 anos em cursos presenciais. E não tinha, eu conseguia falar para pequenas pessoas. Aqui, no consultório, falava muito bem, mas eu não conseguia falar em público para uma plateia de 100 pessoas, 80 pessoas. Eu só falava nos pequenos grupos. E quando eu fui buscar isso em mim, foi lá naquela época em que eu não sabia tabuada do 8 e 9. E eu fui chamada para uma chamada oral, eu não lembro como chamava, tomar tabuada, chamava tomar tabuada. Então vocês percebem que nem sempre é uma coisa absurda, mas é a nossa criança ferida. É o significado que a criança deu para aquele fato. E aí eu significo, o significado que eu dei, eu carrego comigo. E ele vai ditando comportamentos, sentimentos, posturas na minha vida adulta. Até que eu identifique e dê um novo significado. Ou seja, eu cure aquela criança. Eu olhe para aquela menininha na frente dos seus outros 25, 20 e poucos alunos que estavam na classe e tire dela esse sentimento de vergonha, de ser pior do que todos os demais, de não saber, de não cumprir um dever. E aí eu levo para ela: você é capaz,
Você pode fazer isso. E tudo bem se você não souber. Isso é dar um novo significado para a sua criança ferida. É olhar para a sua criança, deixar que ela se manifeste em você. Ela vai se manifestar através de um pensamento, de um sentimento, de um comportamento. Não a reprima, às vezes a gente repele, né? Não. Acolhe a dor dessa criança e conta para ela que tá tudo bem, que agora pode ser diferente. É claro que tem técnicas pra gente fazer isso, né? Tem vivências, tem dinâmicas, mas por que a gente quis trazer esse tema? Para que você saiba que tem como fazer diferente, você não precisa. Então, qual que é a grande coisa aqui? Reconheça. Eu tenho um sentimento de inadequação muito grande? Reconhece, para e respira e sente isso. Reconhece o sentimento. Apenas reconheça. Respira fundo e fala, ok, isto não sou eu, isto também faz parte de mim, mas não sou só isso. Eu não sou o medo. O medo também faz parte de mim, mas eu não sou só o medo. Então a dica que eu posso dar para vocês é exatamente essa. Tem algum sentimento que está desconfortando, limitando, principalmente limitando você? Pare um minutinho. Quem está aqui talvez faça as nossas meditações, então já sabe respirar. Para um minutinho, toma 3 ou 4 respirações conscientes, sabe? Inspira pelo nariz, expira conscientemente, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai. Tomando 3 ou 4 respirações conscientes, simplesmente observe qual é o sentimento ou a sensação que eu tenho neste momento. Então, suponhamos que neste momento eu tenho raiva. Eu respiro bem profundo, eu não julgo se é certo ou errado, se é bonito ou feio, se é grande ou pequeno, se é forte ou fraco, nada. Qual é o sentimento ou a emoção? Raiva. Respiro bem profundo, reconheço, raiva. Só reconheço. Apenas de reconhecer e dar espaço para ela estar aqui, acabou. Ela já ocupa o espaço dela. Porque às vezes ela está ocupando um espaço deste tamanho que a minha cabeça está fazendo ela ocupar. Ou às vezes eu estou brigando tanto com esse sentimento que ele vai crescendo para conseguir brigar comigo, de tanta força que eu estou pondo ali. Mas quando eu simplesmente recebo, acolho, raiva, eu deixo ele vir para cá. Eu deixo ele ocupar o espaço que ele tem aqui. E ele se acalma. Essa é uma técnicazinha que vocês podem usar. É claro que não é só isso, tá, gente? É claro que precisa muitas vezes ser cuidada, precisa ser olhada. Por isso a gente fez essa mentoria em dezembro, a mentoria da cura da criança. Começaram a pedir muita gente pedindo que a gente repetisse, né? Porque todos nós temos crianças feridas, todos nós temos crianças machucadas. Então a gente abriu nova turma agora, no final de janeiro, porque é claro que a respiração ajuda, traz para a consciência, mas tem casos que precisam ser cuidados e talvez até levados para consultório, né? Dependendo do que for o caso. Mas olha, o meu tempo acabou e a gente sabe que esse é um tema que atinge a quase todos nós. Por isso essa live vai se repetir. Olha, nós colocamos o calendário de todas as lives, eu coloquei ontem na minha página pessoal, tá na página do Instituto, tá no feed do Instituto, tá no Stories do ITK, né, do ITK Treinamentos. Todas as lives que vão ter essa semana, tem lives belíssimas para vocês acompanharem, que ajudam muito.
Na quinta-feira, o Rafael e o Bruno vão estar aqui de novo às 7 horas com este tema: os traumas da infância e seus reflexos no presente. Que a gente sabe que é um tema que pega todos nós. A live vai ficar gravada, todas as nossas lives ficam gravadas. Acompanhem, tá? Quinta-feira, o Rafael e o Bruno estão aqui e trazem de novo mais um pouquinho sobre esse tema. E se o seu coração achar que você precisa de um atendimento mais personalizado, vem com a gente para a mentoria. Eu vou pedir pro pessoal, acho que até já tá aí no Stories também, o link para inscrição da mentoria, porque é na semana que vem e a gente não pode pegar muitas inscrições, porque a gente é uma mentoria, então a gente responde todas as pessoas. Então não pode ter muita gente, as vagas são limitadas. Tá bom? Mas respirem, reconheçam o sentimento e dê a ele o lugar que ele tem em você. Na quinta-feira, o Rafael e o Bruno voltam com esse tema. E às 8 horas eu estou aqui de novo com vocês com a meditação. Obrigada!